Deus, eu agradeço aos irmãos, agradeço pela visita, agradeço pelas palavras. Deus abençoe vocês, tá? Pastor Moreira ali, acho que você está andando bastante conosco, já está ficando parecido com ele. Ou conversando bastante, né, à distância. Mas está fortinho. Amém. Amado, nós vamos, né, meditar, nós já meditamos na palavra nessa noite, mas vamos continuar a nossa meditação. Afinal de contas, palavra nunca é demais. Deus nunca é demais na nossa vida, amém? Eu quero meditar com os irmãos no texto que está no Salmo 40. Nós vamos ler um salmo conhecido. Eu quero meditar um pouco em cima desse salmo com os irmãos nessa noite. Salmo 40, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 4. Amém? O texto diz o seguinte: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os seus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que impõe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muito bem, até aqui. Incline sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, bendizemos o teu nome por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em tua presença. Louvamos o teu nome, enaltecemos a tua grandeza, Senhor. E nesse momento, nós meditamos na tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo repouse em nós o entendimento. Aquilo que vai fazer diferença para nossas vidas, que seja compreendido nesse momento, Pai. Assim como tu já tem falado conosco, dia após dia, culto após culto. Continue falando conosco, Deus, nessa noite, nesse momento e no decorrer de todas as nossas reuniões. É o que pedimos e nós já te agradecemos. Amém. Queridos, esse é um salmo bem conhecido, né? Nós conhecemos esse salmo, nós lemos esse salmo. Às vezes, no momento ali de aflição, nós recorremos a esse salmo para que ele traga algum alento, algum conforto para a nossa vida. Nós sabemos que o agir de Deus, ele é precioso, ele é maravilhoso, ele é poderoso em nossas vidas. E nós sentimos a necessidade de satisfazer a nossa vontade e não temos muitas vezes paciência para esperar o agir de Deus. E quando nós lemos esse texto, esse salmo que o rei Davi escreveu, afinal de contas, o rei Davi foi um homem que foi segundo o coração de Deus, e ele sofria com essa mesma ansiedade que nós sofremos. Afinal de contas, Davi é homem. Davi, ele é falho. Davi falhou na sua vida, mas Deus deu graça àquele homem. E Deus dá graça à nossa vida, às nossas preocupações hoje também. Quando nós recorremos à palavra de Deus, nós sentimos a presença do Senhor, que Ele fala conosco, que Ele traz um alívio, que Ele traz algo que vai nos ajudar a passar por qualquer tipo de dificuldade. Esse salmo, ele fala a respeito de espera. Mas não é somente uma espera, é uma espera paciente. É algo que vai muito mais além do que você somente esperar. Uma coisa é você pedir uma pizza e esperar ela chegar. Afinal de contas, se você pediu algo para comer, você está com fome. Se você espera uma consulta, espera que o médico lhe atenda, que espera um atendimento, você está ali ansioso para que aquilo ocorra. Para que aquele momento chegue, para que aquela pizza chegue. Você aguarda aquilo ansiosamente. Mas agora o rei Davi, ele vem falando a respeito de espera, sim, mas espera paciente. Esperei com paciência no Senhor. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que Deus nem sempre ele vai agir de prontidão. Nem sempre ele vai agir de imediato. É necessário que nós entendamos o processo que Deus
Ele pede, Ele impõe, Ele coloca em nossas vidas, para que a obra dele seja perfeita, para que a obra dele seja completa. Porque muitas vezes, e nós somos condicionados hoje a isso, hoje nós vivemos em um mundo, né, globalizado, tudo é muito rápido, nós queremos a internet mais rápida, nós queremos o atendimento mais rápido, nós queremos tudo rápido, tudo ali de prontidão. Eu não suporto quando eu estou na minha casa, eu quero relaxar, eu quero assistir alguma coisa, alguma série, e é muito ruim quando você coloca um vídeo, aquele vídeo ele fica travando. É ruim, você quer consumir aquele conteúdo de imediato, não é verdade? Quando você vai no consultório médico, quando você vai no dentista, você quer logo sair dali. Você não quer esperar 20, 30 minutos que for para receber aquele atendimento. A nossa vida, a nossa vivência nesse mundo, ela implica em estar tendo nossa satisfação, o que nós queremos sendo atendido de imediato. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos várias pessoas, vários irmãos que tiveram que esperar no Senhor. E esperar pacientemente. Nós não queremos esperar, nós não gostamos de esperar. Quem é que, se eu fosse perguntar para qualquer um aqui, quem é que esperaria 10, 20, 1 hora, 3 horas por alguma coisa? Se você espera um ônibus passar, você quer que ele chegue logo. Eu lembro de uma vez que eu precisava ir lá em Vitória da Conquista, e eu fui para o ponto de ônibus e estava esperando ali. E esperei, e fiquei ansioso e nada do ônibus passar. E quando fui tomar informação com alguém, essa pessoa já me falou que o ônibus já tinha passado. Então eu estava esperando em vão. Eu estava esperando por alguma coisa que não ia chegar naquele horário que eu esperava. Ou seja, eu me atrasei e não consegui, né, naquele momento, viajar. Tive que tomar outros meios. Mas quando nós esperamos, amados, nós ficamos inquietos, nós ficamos impacientes, nós queremos que aquele ônibus chegue logo, nós queremos que aquele atendimento acabe logo, nós queremos que Deus, Ele haja logo em nossas vidas. Nós pedimos a Deus, recorremos a Ele, clamamos a Deus, para que o mover dEle, o trabalhar dEle aconteça rápido em nossas vidas. Mas nem sempre acontece. Nem sempre é isso que acontece, nem sempre as coisas são como nós queremos. Nós precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor. É fundamental para que nós vejamos o trabalhar de Deus. E no decorrer da nossa mensagem, nós vamos ver como isso acontece. Como esse trabalhar, esse mover de Deus, ele acontece em nossas vidas. Porque é Ele quem sabe, Ele que conhece os nossos corações, Ele sabe o que é melhor para nós. Lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11 diz: eu é que sei que os pensamentos que tenho a respeito de vocês, e são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. É Deus que conhece o nosso coração. É Ele que sabe o melhor para a nossa vida. E se nós entendemos isso e confiarmos no Senhor dessa forma, nós não estaremos numa situação em que entendamos ou compreendamos o trabalhar de Deus com decepção. Mas vamos entender o processo que Deus impõe em nossas vidas. Porque o esperar, amados, não é falta de fé. Porque o que nós entendemos muitas vezes é que quando nós temos fé, o sobrenatural de Deus, ele acontece imediatamente. Eu vou orar com fé e essa situação vai passar. Eu vou orar com fé e essa doença vai sarar. Eu vou orar com fé e a situação e tudo quanto tem tirado minha paz vai se resolver. Nem sempre vai depender de fé para que as coisas aconteçam imediatamente. Mas a espera, ela é também um ato de fé. Se nós formos analisar
lá em Romanos, capítulo 8, 25, analisar pela Bíblia, pela palavra, nós vemos Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo o seguinte: porque em esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Nós cremos em algo que nós não vemos. Nós cremos num poder sobrenatural que acontece e move as coisas. E nós não conseguimos contemplar, nós não conseguimos ver. E se nós cremos nisso, no que nós não vemos, nós não conseguimos contemplar, com esperança nós esperamos. Lá em Hebreus capítulo 6, verso 12 diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Nós temos promessas em nossas vidas. Nós temos promessas que vão se realizar em nossas vidas. E nós aguardamos que essas promessas elas se realizem, elas chegam no tempo em que nós possamos contemplar, nós possamos ver isso acontecer em nossas vidas. Mas se nós temos essa promessa de Deus, se nós cremos nisso, nós não podemos antecipar. Às vezes nós queremos muito que aquilo aconteça. Nós queremos muito que aquela promessa ela se realize. É algo bom, Senhor, Tu está me dando isso. Em que momento isso vai chegar? Em que momento isso vai acontecer na minha vida? Eu quero. E nós não vemos acontecer. Esperai com paciência no Senhor. Pela fé, amados, a esperar em si, ela se torna um ato de fé. Esperar não é falta de fé, você não está esperando, Senhor, tem promessas, eu vou esperar no Senhor. Se você está esperando no Senhor, significa que você tem fé que aquilo vai acontecer. Que aquilo vai se realizar, que a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Por isso a esperança, ela é um ato em si só, um ato de fé. A fé e a paciência, elas andam juntas. Romanos 15, verso 4 ao verso 6 diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos a palavra confirmando a esperança. Fé e paciência andam juntas. É muito admirável quando nós vemos alguém que é paciente. Hoje é raro. Hoje você não vê ninguém paciente, é uma correria, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que correr atrás disso. Quando nós esperamos uma notícia boa, quando nós esperamos o resultado de uma prova em si, a gente espera, ali impacientes, a gente quer ver as coisas acontecer. Nem que seja uma notícia ruim, mas nós queremos saber logo o que vai acontecer. Nós queremos obter essa resposta, porque a espera em si, ela tira a nossa paz. Ela nos deixa aflitos, nós queremos saber, nem que seja algo ruim. Conta logo, diz logo, qual o resultado do exame? Às vezes a gente faz um exame, a gente nem espera o médico abrir, né? A gente pega o envelope ali, tira a cola, tira o grampo, aí daqui a pouco tem que fechar ali, algo que não dê para entender que foi aberto antes. Porque a gente quer saber, a gente quer ter essa notícia, nem que seja algo ruim, é bom eu saber logo. Que aí eu fico, tranquilo entre aspas. Mas nós somos impacientes, nós queremos que as coisas elas aconteçam de imediato. A espera em Deus nem sempre a espera em Deus vem sempre acompanhada de um exercício de fé. Se nós formos olhar para a história de Abraão em si, ele foi o pai da fé.
é considerado para nós hoje o pai da fé. E Abraão viveu à espera de Deus. Abraão recebeu a promessa de Deus. Tua geração será enorme, não poderá ser contada. Você vai ser lembrado, Abraão. Abraão não tinha nem filho. Ele perguntava a Deus, por quê? Como que a minha descendência vai ser tão grande se minha mulher ela nem consegue engravidar? Como eu vou ter o herdeiro? Abraão foi tão impaciente que recorreu a outro meio. Foi até outra mulher, teve outro filho. Porque ele queria de qualquer forma fazer aquela promessa se cumprir na vida dele de forma rápida. Ele não quis esperar o trabalhar de Deus, o mover de Deus. E nós conhecemos a história, amados. Abraão, ainda assim, ainda que pela sua impaciência tenha feito algo que não era para fazer, Deus cumpriu as promessas dele na vida de Abraão. Isaac veio. A descendência para Abraão veio, a promessa de Deus se cumpriu. Mas imagine se Abraão, em sua ignorância, em sua impaciência, desprezasse a sua esposa Sara e recorresse a outro filho. Não, Deus, tu falou que a minha descendência vai ser grande. Aquela mulher, ela não serve, ela não consegue ter filhos. Essa aqui consegue, então realiza dessa forma. Às vezes o que nós queremos é que Deus realize a promessa dele, é aquilo que ele tem para nossas vidas de qualquer forma, do nosso jeito, como nós queremos, sendo que Deus tem um trabalhar que é só dele. Deus tem um mover que é só dele. E o nome dele é glorificado por causa disso. É por isso que Deus não deixa tudo nas nossas mãos. Porque se ele deixasse o plano dele, que é dele, o poderio dele, a vontade dele, em nossas mãos, nós estragaríamos tudo. Infelizmente. Nós estragaríamos o trabalhar de Deus. A espera, ela nos dá a oportunidade de amadurecimento. Nós não conseguimos compreender profundamente o trabalhar de Deus, afinal de contas, Deus ele conhece tudo, ele sabe tudo, ele conhece o princípio e o fim, ele é Deus, todo-poderoso. Nós não temos esse entendimento. Lá em Coríntios, Paulo escreve que o que nós conseguimos ver por espelho é como enigma. Nós não conseguimos ver as coisas completas. Eu vejo tudo em parte. Mas o que ele fala aqui, em parte, enquanto eu vejo, é onde eu terei e eu confiarei no Senhor da forma que Ele trabalha em minha vida, que Ele trabalha na sua obra, para que as coisas aconteçam segundo a sua vontade. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, Deus continua agindo, amados. Deus continua trabalhando. Deus continua no controle. Enquanto nós queremos estar no controle e não permitimos que Deus haja em nossas vidas, que Deus interceda por nós, nós estamos, em vez de ajudar, nós estamos atrapalhando. Não estamos permitindo que Deus faça a sua vontade, cumpra a sua vontade. É necessário entender a importância de esperar. Nós não somente esperar, mas esperar com paciência. É um adicional. Muitas vezes o que nós queremos é algo por desejar, algo que seja imediato. Nós estragamos a promessa de Deus. Se nós formos olhar pela história, pelo prisma da história do filho pródigo, ele não tinha maturidade para administrar aquela fortuna. Ele recorreu ao pai: Senhor, eu quero a minha fortuna, eu quero a minha herança, eu quero desfrutar disso, essa promessa que tu tens para mim, eu não vou esperar você morrer não, eu quero agora. E aquele homem, segundo a palavra que nosso Senhor Jesus Cristo diz, aquele homem sofreu bastante, porque ele não tinha maturidade para administrar aquele dinheiro, aquela fortuna, aquela bênção, aquela promessa.
E por não ter maturidade para isso, ele acaba por estragar tudo. Acaba por dar uma finalidade para aquela promessa, algo que seria bênção para a sua vida. Dar cabo em tudo. Estragar os planos do seu pai. Mas assim como aquele pai, Deus ele é misericordioso, amados. Por isso que mesmo nós errando constantemente, diariamente, nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que é poderoso para perdoar, é poderoso para fazer a mudança nas nossas vidas. É esse Deus que nós servimos. Porque Ele sabe das nossas falhas, é Ele que esquadrinha os nossos corações. Ele sabe quando eu vou errar. Ele sabe quando eu vou falhar. E Ele está pronto a perdoar. Isso quer dizer que nós vamos viver errando de forma alguma. Mas nós aprendemos com os nossos erros. E cada vez mais que nós aproximarmos e queremos mais desse Deus, nós vamos poder ver melhor os planos de Deus em nossas vidas. Ver que Deus ele está no controle. Uma coisa que o pastor Mateus, quando ele estava aqui à frente dos trabalhos, enquanto o pastor Nery ainda não tinha vindo para cá, Mateus uma vez ele pregou a respeito de coisas futuras, e ele falando que a coisa certa, na hora errada, acaba se tornando a coisa errada. Se nós queremos algo que está reservado para nós, mas quando nós recebemos aquilo na hora errada, aquilo naquele momento vai se tornar algo errado, vai se tornar algo que não vai dar certo. É o que acontece com aquele homem, com o filho pródigo. Ele recebeu a sua herança, a sua bênção, no momento em que ele não estava preparado para aquilo. Então aquilo para ele foi maldição. Foi errado. Ele errou. Mas quando nós esperamos com paciência no Senhor, e nós cremos e confiamos nas suas promessas, no seu agir, no seu operar, nós vamos agir da forma que Ele quer, dentro dos seus planos, dos seus desígnios, para que a promessa, a vitória, o favor de Deus seja realizado em nossa vida. Não para glorificação nossa, mas para a glorificação dEle. Porque afinal de contas é Ele que está no controle das nossas vidas. É Ele que age na minha vida. O que nós queremos muitas vezes, amados, é adiantar o processo. E Deus, Ele é um Deus que trabalha com processos. Nós temos relatos de pessoas que ganham fortunas de dinheiro, ganham na Mega Sena. Mas depois de um ano elas perdem tudo. Por quê? Porque elas não estão capacitadas para administrar aquela grande quantia. E acaba estourando tudo. Por isso que Deus ele age com o processo. Sabe por que aquela bênção que prometeu para você ainda não foi cumprida? Ainda não se realizou? Sabe aquilo que você tem no seu coração e você ora constantemente por aquilo? Você ora para que aquilo venha na sua vida, aquilo seja realizado? Sabe por que não realizou? Porque Deus está trabalhando no processo. Deus está te preparando de tal forma que você esteja preparado, aprovado para receber essa bênção. Para que todo o esforço de Deus não seja algo perdido, mas que você tenha ali a bênção de Deus realizada na sua vida, de tal forma que você consiga usufruir e glorificar a Deus por causa disso. Louvar a Deus porque Ele é bom, porque Ele cumpriu o seu processo, porque Ele agiu naquilo que você pedia, naquilo que estava reservado para você, e você foi paciente. Você esperou com paciência o processo de Deus. Então é necessário que estejamos preparados para isso. Lá em 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quer agir segundo a vontade de Deus? Quer estar no centro da vontade de Deus?
no caminho em que Deus reservou para você, para que você trilhe, esteja preparado, esteja aprovado, medite na palavra do Senhor, esteja preparado, conhecendo Deus mediante a sua palavra. O que Ele tem reservado para nós são coisas maravilhosas, amados. E nós só vamos desfrutar isso plenamente, a plenitude da vontade de Deus, então nós nos colocarmos no centro da sua vontade, no centro da sua permissão, nos caminhos em que Ele proporcionou para a nossa vida. Para que Deus opere eficazmente na nossa vida, segundo a vontade dEle, e satisfazendo aquilo que está no nosso coração, segundo a vontade de Deus, é necessário preparação. Davi, ele passou por um processo de preparação. Davi era o menor da sua casa, era o mais novo. E Davi foi separado ainda novo, recebeu uma promessa que ele seria rei. E Davi esteve em preparação, Davi cresceu, Davi matou um gigante. E Deus realizou grandes coisas na vida daquele homem. Outro exemplo disso é José. José, ainda novo, foi vendido pela sua própria família para ser escravo em outra terra. Mas por que isso aconteceu com José? Tudo estava nos planos de Deus. Nós vamos ver lá na frente Deus agindo na vida de José, para que a promessa dele, para que a obra dele fosse realizada na vida daquele homem, para que sua família, que foi escolhida desde o nascimento, desde os seus antepassados, para que sua família fosse resgatada de uma morte, fosse cumprida a promessa de Deus, para que aquele povo que saiu de Canaã, aquele povo que foi morar no Egito, que saiu da fome, da escassez, pudesse se tornar um povo e pudesse ser resgatado por esse Deus poderoso, e a obra do Senhor pudesse ser realizada desde lá naquele tempo até hoje, e a obra de Deus continua se realizando, amados, porque as pessoas se colocaram à mercê desse Deus, se colocaram no centro da vontade desse Deus, e cumpriram a vontade desse Deus, para que pudesse ser realizada a promessa de Deus, o operar de Deus na vida deles. E nós vemos isso acontecendo. Nós vemos a promessa de Deus se realizando a todo instante. É difícil nós falarmos agora, no momento em que nós só temos promessas, né? É difícil para a ótica humana entender o trabalhar de Deus. Mas quando nós passamos e vemos as coisas sendo realizadas, amados, é maravilhoso. Revelações que foram nos dadas há tanto tempo, que às vezes nós nem lembramos, mas agora nós compreendemos por que aquilo aconteceu lá atrás. Por que aquelas coisas ruins aconteceram lá atrás. Mas eu fui fiel a Deus. Eu estive no centro da vontade de Deus, confiando nesse Deus, e a promessa dele se realizou em minha vida. E o sobrenatural, a plenitude do Senhor, eu pude contemplar. Glória a Deus por isso. É difícil no momento agora, amados, mas permaneça firme. Permaneça paciente, confiando no Senhor. Porque é Ele que trabalha em nossas vidas. Não queiramos resolver tudo por nós mesmos, no nosso jeito, da nossa forma, porque com certeza vai dar errado. Mas coloque Deus, apresente Deus. Coloque alguém que é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pedir, nós podemos pensar. Porque esse é o Deus que opera em nossa vida. Esse é o Deus que age em nossa vida. Precisamos permitir que Ele comece e haja e controle a situação. Então, assim como Davi escreveu, que nós possamos também compreender a necessidade de esperar pacientemente, não querendo esperar, tentando resolver tudo de uma forma ou de outra, mas aguardando o trabalhar de Deus nas nossas vidas. É isso que significa ter fé.
A fé e a paciência, elas andam juntas. Nós queremos e buscamos isso para a nossa vida. Para que Deus ele trabalhe poderosamente. José viu isso acontecer na vida dele. No momento em que ele estava preso, ele não compreendeu totalmente os planos de Deus. Ele pode ter se perguntado, por que eu estou passando por isso? Por que a situação está tão ruim? Por que eu estou sendo feito como escravo? Aí as coisas começam a melhorar, daqui a pouco aparece uma mulher que estraga tudo na vida dele. E ele é preso novamente e passa por mais dificuldades. Mas chega um momento, amados, em que a plenitude da promessa de Deus começa a se realizar. E José vê o sobrenatural de Deus acontecer na vida dele. De repente José está no patamar de governador, de liderança, de algo grande. Imagine se José tentasse pelos próprios meios resolver a sua vida antes. Um pouco antes disso, José estava interpretando sonhos de pessoas na cadeia. Ele pede para que uma daquelas pessoas, o copeiro, se lembrasse dele, se lembrasse da situação dele quando estivesse à frente do faraó. E aquele copeiro, ele não se lembra. Porque se lembrasse e recorresse a faraó para que intercedesse por José, provavelmente José sairia da prisão e estaria trabalhando na cozinha. Estaria como empregado. O plano de Deus não era para ser empregado. Deus queria que José estivesse num patamar de liderança muito grande. Não é isso que nós devemos almejar. Não é essas promessas que eu estou falando para vocês. Eu só estou dizendo que Deus, ele trabalha, ele tem o melhor para nossas vidas, segundo a vontade dele. O agir e operar dele é maravilhoso. E se nós queremos contemplar as maravilhas de Deus na nossa vida, nós devemos esperar, confiar no Senhor. Assim como no verso 4, em Salmos, Davi ele escreve: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Que venhamos pôr no Senhor a nossa confiança, entendendo que por mais que a situação ela esteja difícil, é Deus que trabalha em nossa vida. Que tudo tem um propósito, tudo tem um processo. José esperou muito tempo para ver a plenitude de Deus. Abraão também, Davi também, foram anos. Não foi algo resolvido de imediato, amados. Nós precisamos ter isso em mente. Esperar com paciência no Senhor e confiar plenamente nele. Essa é a palavra que Deus tem para nossas vidas hoje. Você tem promessa para a tua vida, amém? Confie no Senhor. Ele é fiel e justo para fazer muito mais do que nós possamos imaginar. Glória a Deus.